Na videoaula de hoje, daremos continuidade ao estudo do movimento em 2 ou 3 dimensões. Ainda pensando no exemplo da mosca, qual será a rapidez com que ela se move? Para descobrir essa rapidez, vamos introduzir agora o conceito de velocidade média. A velocidade média é dada por velocidade média é igual deslocamento sobre o intervalo de tempo. No entanto, como estamos analisando um movimento tridimensional, devemos considerar essas grandezas como vetores e usar a notação vetorial. Velocidade média é igual a deslocamento sobre o tempo, que é igual a ΔX sobre ΔT na direção I, mais ΔY sobre ΔT na direção J, mais ΔZ sobre ΔT na direção K. Assim, sabendo que a mosca leva ΔT segundos para ir da posição inicial para a posição final, podemos calcular a sua velocidade média. Velocidade média é igual a ΔR sobre ΔT, que é igual a 3 na direção I, mais 4 na direção J, mais 5 na direção K, dividido pelo ΔT. Mas, se estivéssemos interessados agora em saber a velocidade V1 no tempo T1 específico, será que essa velocidade terá o mesmo módulo que a velocidade média? Veremos que não para o caso do movimento uniformemente acelerado. A velocidade média, como o próprio nome diz, expressa a média das velocidades existentes durante o deslocamento em um intervalo de tempo. Para saber a velocidade em um tempo específico, temos que usar o conceito de velocidade instantânea. Essa velocidade V é o valor para o qual tende uma velocidade média quando o intervalo de tempo ΔT tende a zero. Assim, podemos escrever V como a derivada. V é igual à derivada do vetor posição sobre o tempo. Para 3 dimensões, temos V igual a derivada da posição x em relação ao tempo na direção I, mais a derivada da posição y em relação ao tempo na direção j, mais a derivada da posição z em relação ao tempo na direção k. Agora que temos o conceito de velocidade instantânea em mente, podemos descobrir a velocidade V1 da mosca no tempo T1. Para isso, reduziremos o intervalo de tempo ΔT nas vizinhanças de T1, fazendo tender a zero. Ao fazermos isso, 3 coisas acontecem. O vetor posição R' se aproxima de R1, fazendo o ΔR tender a zero. A velocidade média assume a direção da reta tangente e a velocidade média se aproxima da velocidade instantânea no instante T1. Com isso, teremos o valor da velocidade V1. Neste contexto, vale ressaltar que a direção da velocidade instantânea de uma partícula é sempre tangente à trajetória da partícula na posição da partícula. Mas se depois disso eu estivesse interessada em comparar a velocidade V1 encontrada com uma velocidade V2 em um tempo T2, como poderia fazer isso? Primeiro, precisamos calcular a velocidade V2 e fazemos isto de modo análogo ao que fizemos para encontrar V1. Agora o valor de V2 e analisando o módulo V1 e V2, podemos perceber que V2 tem um módulo maior que V1. Quem ou o que causa essa variação? Veremos na próxima aula.